Muito bem-vindos à mesa de capacitações aqui da Brasil Cursinhos, no Incup, o quinto Encontro Nacional de Cursinhos Universitários Populares no ano de 2021, que ainda está acontecendo online devido à pandemia, mas no próximo ano esperamos estar todos presenciais com vocês, ou com a pessoa que está assistindo esse vídeo, ou com quem está assistindo ao vivo a gente aqui. E nessa, uma das nossas capacitações para ajudar nas rupturas, no desenvolvimento dos cursinhos nesse ano e nos próximos, e vendo como sendo uma das novas tendências de discussões do direito, nós vamos trazer aqui um dos nossos parceiros, o Ivan Pereira Prado, representando a Barreto Dona Bela Advocacia, que é uma parceira nossa que está ajudando a gente no projeto de incubadora de novos cursinhos, ajudando o desenvolvimento jurídico desses cursinhos. E a gente aqui vai discutir sobre desafios, métodos para a proteção e manuseio dos dados em organizações da sociedade civil. E aí, Ivan, eu passo a palavra para você. Se você tiver que apresentar alguma coisa, me fala, que eu deixo você apresentar o slide. Só me falando que eu ajudo você e a gente vai trocando esse bate-papo entre a gente, beleza? Beleza, boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer ao João Paulo e à Mariana pelo convite, né? Até, assim, é uma situação um pouquinho diferente por ser um sábado e por eu ter uma viagem planejada, né? Eu estou viajando, mas eu falei, não, eu vou participar, porque eu acho que é bem interessante, né, o trabalho da Brasil Cursinhos e o que a gente puder, né, estar contribuindo, eu sempre vou estar à disposição. Eu tenho uma apresentação para fazer. Eu posso fazer aqui o compartilhamento de tela? Digo de novo, boa tarde, né? Meu nome é Ivan Prado, eu sou sócio da Barreto da Labella e a gente vai falar um pouquinho aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Mais para frente eu vou fazer uma conexão com, né, a situação dos cursinhos, né, das organizações sociais, fazendo tanto uma visão daquelas OSCs que têm convênios e parcerias com o poder público, quanto, né, a visão do cursinho propriamente dito, considerando ele como uma pessoa jurídica ou uma empresa, né? A LGPD é a Lei Federal 13.709 de 2018, mas que entrou em vigência em 2020, depois de uma longa discussão, né, sobre quando entraria em vigência ou não. E também a parte de sanções entrou em vigência faz um mês, né? Foi 2 meses, foi em agosto, né? Que entrou em vigência a parte de sanções, tá? A LGPD, como o próprio nome diz, né? Visa a proteção dos dados pessoais, colocando aqui o objeto dela como, né, os dados pessoais das pessoas naturais, né? Então a gente exclui os dados das pessoas jurídicas das empresas ou instituições privadas e públicas. Aí são os dados dessas empresas do quais essas pessoas são titulares, né? Não quer dizer que a empresa não se submeta à LGPD, né? O objeto da lei é o dado pessoal que a empresa está coletando para exercer sua função, tá? Então envolve as pessoas físicas, né? Tem um principal ponto que a gente tem colocado muito sobre a finalidade da LGPD, de vir a trazer uma nova visão a respeito do tratamento de dados, né, de processamento de dados, né, uma evolução em relação ao que se praticava, ainda se pratica, né, mas era principalmente o que vem sendo praticado há mais tempo, que é das empresas considerarem, né, os dados coletados como propriedade, né, delas, né? Eu monto ali um banco de dados de clientes, de interessados, né, de usuários de sites e faço todo um perfilamento e passo a explorar isso, inclusive a vender esses bancos de dados, né, para outras empresas. E a LGPD veio para mudança de paradigma, né? Então a gente passa agora a tratar os dados pessoais como titularidade, como propriedade da pessoa, né, que detém o dado, né, o nome, né, RG, tudo tipo de coisa. Então esse dado é dele, ele tem que saber o que está sendo feito com os dados e ele tem que, e, na maioria dos casos, ele tem que dar o consentimento para que venha a ocorrer o tratamento. Então as empresas que lidam com os dados, elas têm que passar a ter esse cuidado, porque ela não é mais a proprietária dos dados, né? Nunca foi, mas a prática caminhava nesse caminho, tá?
E uma outra preocupação da LGPD é em relação ao exercício, né, à liberdade, né, de exercício dos direitos pelos titulares de dados, né? Então, toda essa parte de dados não pode ser um empecilho para que o indivíduo exerça seus direitos de forma livre, né? Acesso bancário, acesso à saúde, não pode significar um impedimento. A LGPD, ela abarca, né, todos os dados pessoais de funcionários públicos, de empregados privados e também de empregados públicos, de parceiros, de clientes, de terceiros, dos acionistas, né, ou no caso de uma organização social ali, dos componentes da organização social no corpo diretivo, né, cada uma tem ali uma especificidade jurídica de cada um, né, especial, né, eu estou sendo repetitivo aqui, desculpa. Mas assim, a lógica é que todas as pessoas físicas que compõem, né, uma estrutura societária, uma estrutura de uma instituição, os dados dela também são considerados dados pessoais, tá? A LGPD envolve, né, o tratamento de dados pessoais em meios físicos e digitais, e aí temos o cuidado, tem que ter o cuidado sempre, né, em casos físicos, né, tela de computador, o que está ali sendo exposto e as pessoas vendo em volta, documentos em cima de mesas, então tem que ter cuidado também, né, em relação ao LGPD. Em uma das finalidades da LGPD, né, que tem a ver com a privacidade e a intimidade, é a noção do privacy by default e o privacy by design, né? A privacy by default é você ter por padrão práticas sempre visando a proteção da privacidade. E aí, por padrão, eu digo a capacitação e treinamento interno, né? Você ter sempre, né, sua equipe preparada para atuar na proteção da privacidade dos titulares de dados. E o Privacy by Design é a concepção de produtos sempre visando, né, tendo como um dos seus valores, né, obviamente a concepção de produtos sempre vai visar, na maioria das vezes, um viés econômico, mas aí você tem que incluir, né, nessa visão a privacidade dos titulares dos dados que estão envolvidos naquele produto. E a LGPD visa, né, regulamentar todo o ciclo de vida dos dados. A preocupação é desde a coleta até a eliminação dos dados. Tá? Em relação à abrangência territorial da LGPD, a gente pode falar que ela se aplica ao tratamento de dados no território brasileiro, e também quando a atividade envolver o oferecimento de produtos e serviços no território nacional ou dados de indivíduos que se encontrem em território nacional. Ou seja, a gente tem uma situação aqui que alguns dados que venham a ser objeto de tratamento fora do país, eles se submetam à LGPD porque são produtos ofertados aqui dentro, né? A gente tem muitas startups, né, pessoal da área de inovação sempre trabalhando com parcerias de sistemas que são feitas lá fora, mas produtos que são ofertados no Brasil, então a gente considera a lei brasileira, a LGPD, e muitas vezes a lei local, né? A mais famosa delas, o regulamento europeu, que é o GDPR. Tá? As exceções à LGPD envolvem a utilização dos dados, né, o tratamento de dados para fins não econômicos, jornalísticos, os fins artísticos e acadêmicos. Aqui a gente tem que sempre observar algumas ressalvas na lei, principalmente em relação à obrigatoriedade de você, pelos mecanismos de tecnologia, ou os mecanismos que você tiver à disposição, você tornar esses dados anônimos, anonimizados, né? Uma outra exceção, né? Outras duas exceções são a segurança pública e do Estado, né? A defesa nacional e a repressão às infrações penais provenientes de não, primeiro as repressões às infrações penais e também aquelas informações provenientes de fora do território, sem que tenha compartilhamento interno e sem que envolva, né, voltando no ponto anterior, sem que envolva o oferecimento de produtos e serviços no Brasil. Bom, em relação ao conceito de tratamento de dados, aqui não tem muito segredo. É praticamente todo tipo de processamento, tudo que é feito em cima com os dados.
né? Então envolve desde a coleta até a sua eliminação. Então vem coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição ou processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. É um conceito bem amplo, né? Um conceito que a gente chama de conceito aberto. As espécies de dados. A gente pode dividir as espécies de dados em dados pessoais sensíveis e dados anonimizados. Dado pessoal é toda a informação que é relacionada ou à pessoa natural ou que torne a pessoa natural identificável, né? Tem situações em que um dado sozinho não serve para identificar uma pessoa natural, mas que em conjunto com outros dados que a pessoa possa ter acesso de forma simples, né, ou mesmo que esses dados estejam ali em conjunto, que torne identificável a pessoa, então esse dado ele vai ser considerado um dado pessoal. Tá? Aí dentro da categoria de dado pessoal, a gente tem uma série de subcategorias que vão desde identificação, a parte de sistema bancário, né, de formas de pagamento, né, parte de saúde. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados cada vez mais vai evoluir nessa subclassificação. Temos também os dados pessoais sensíveis, né? Dados pessoais sensíveis envolve muito a possibilidade de uma discriminação, né? Então, assim, não à toa envolve a sensibilidade do dado, porque envolve, né, a origem racial, a origem étnica, a convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, os dados referentes à saúde e à vida sexual, aqui inclusive, né, a, a posição, né, as escolhas da pessoa, né, que são delas e tal, os dados genéticos, os dados biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural. E a gente tem a figura dos dados anonimizados, que são dados relativos ao titular que não possam ser identificados, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento. Alguns dados eles já serão originariamente, né, desde a coleta, anonimizados. Então a gente inclusive considera que eles deixam de ser dados pessoais, fugindo ali a uma aplicação integral da lei, né? Mas a gente tem uma categoria de dados que são os dados pseudo-anonimizados, que são aqueles dados em que o processo de anonimização possa ser revertido, né? Então, se eu tenho condição de reverter o processo de anonimização, a criptografia seria um exemplo se ela pudesse ser quebrada, por exemplo. Então, assim, nesses casos, se aplicam sim as normas da LGPD. Tá? Os princípios da atividade de tratamento. A gente tem vários princípios. Eu acho que toda a interpretação da lei que a própria ANPD vai fazer no longo prazo, ela vai vir desses princípios. A gente começa com a observação dos princípios da finalidade, da adequação e da necessidade, né? Então, a gente sempre observar a finalidade a que está sendo, né, coletado, dado para qual tratamento, né, para qual a finalidade do tratamento e não fugir disso, porque se o titular perceber que os dados deles estão sendo tratados fora daquela finalidade, ele pode se opor, inclusive pedindo o bloqueio e a paralisação do tratamento. Adequação, o princípio da adequação envolve a gente colocar ali e o da necessidade em conjunto, né? Você tá sempre utilizando o tratamento de forma adequada com a finalidade que está sendo realizado o tratamento e a necessidade é assim a gente não coletar dados que seriam desnecessários, né? Acho que são famosos os casos em que, principalmente na área de saúde, em que são feitas perguntas totalmente fora do escopo de finalidade, né, que vai ser aquela relação que a gente vai ter com a empresa, né, com o laboratório, né, no exemplo aqui. E se não tem relação com a necessidade, a gente não precisa, não precisa passar esses dados
E mais, né, a própria empresa coletando esses dados, ela está assumindo um risco de estar com esses dados que são desnecessários e está ali um custo em cima, né, um custo de segurança da informação e riscos que ela não precisaria estar correndo, tá? Aí envolve, né, já fazendo o link aqui com o princípio da prevenção e da segurança, que a gente tem que estar sempre observando, né, os melhores requisitos de sistema de tecnologia da informação dentro, né, da característica de cada setor de atuação da empresa, né? O caso das OS vai ser um exemplo em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados terá que analisar bem, porque as OS, elas muitas vezes dependem, né, são associações, são figuras que dependem de doações, e aí não tem, né, aquela exploração de atividade econômica, e por isso elas não têm capacidade, né, maior para ficar investindo em tanto sistema de segurança, e então a NPD vai ter que verificar e buscar um bom senso na aplicação da LGPD em relação a essas pessoas, a essas organizações sociais, para não inviabilizar a própria existência, né, das OS. A gente tem o princípio da transparência e da não discriminação, o princípio da boa-fé, que andam em conjunto, né? A gente está sempre possibilitando o acesso, inclusive também é um princípio do livre acesso, né, ao titular de dados saber quais os dados estão sendo utilizados né, para o tratamento e qual forma do tratamento está sendo feita. E aí a não discriminação aqui, a gente coloca, né? Tô fazendo ali uma classificação de pessoas para tal finalidade. Eu não posso, nessa classificação ali, ou, por exemplo, perfilamento de marketing, eu não posso, né, utilizar de critérios discriminatórios, né? Na área publicitária, isso é muito importante por conta do perfilamento que existe através do comportamento, né, na internet, né, líquido ali através dos cookies, que são sempre acompanhados por Google, por Facebook, por Instagram, aquilo tudo ali gera, né, formação de perfis de consumo que se tem que ter muito cuidado com possível discriminação, né? Aí vemos o princípio da prestação de contas e da responsabilização, ou seja, tudo que tudo que for dano causado por uma violação à LGPD ou decorrente de incidente de tratamento de dados, o controlador, aqui a gente vai ver mais à frente a figura do controlador, mas o controlador ele vai ser responsabilizado, tá? E aí nós temos o princípio do consentimento, na verdade o penúltimo, né, o princípio do consentimento, que assim, é uma das bases legais mais importantes, né, para a realização do tratamento, que é o consentimento, mas que não deve, né, eu falo que as empresas não devem se as entidades não devem ficar exclusivamente no consentimento, porque ele pode ser revogado a qualquer tempo. Então, se a gente consegue identificar outras bases legais para tratamento, a entidade tem maior segurança na realização da sua atividade. E, por fim, o princípio da autodeterminação informativa, que basicamente junta todo o restante, todos os demais princípios numa ideia só, que é de você é, dar acesso ao titular a tudo que está sendo feito, né, em relação ao tratamento dos dados dele, né, e ele poder, inclusive, determinar, né, ter essa escolha dele se continua ou não, né. Então, para isso, a gente tem que respeitar todos os demais princípios. Bom, vamos à figura dos agentes de tratamento, né? Essa Ivan, aí, a né? Gabriela levantou a mão, ela vai fazer uma Pois não. pergunta. Não sei se agora é o momento ou se a gente deixa para o final, mas Por era mim sobre é os tranquilo, eu posso princípios. falar agora. Isso. Tá? A gente está revendo os documentos, na verdade, repensando o termo de voluntariado, e um dos dados que a gente coleta, né, quando a pessoa assina o termo, é o endereço completo. E aí eu nunca entendi, eu estou 3 anos em cursinho, eu nunca entendi muito essa necessidade de informar o endereço completo ou da organização ter o meu endereço completo.
é uma informação realmente necessária? O que não cabe nessa parte de necessidade? Por que uma organização teria que ter o meu endereço? Ou eu que tenho que avaliar, né, dentro da organização? Isso, exatamente. Isso é avaliado muito caso a caso. A gente não consegue estabelecer regra geral porque a gente vai ter muita situação que será específica. Nesse caso do voluntário, a gente pode colocar assim, possivelmente, aí a título mesmo de hipótese, né? Dele vir a depois demandar alguma coisa em face do cursinho, da OES, e aí eu precisar de notificá-lo sobre determinada situação, assim, bem hipotético, assim, então, assim, a gente tem um endereço para que a gente lá na frente, eu vou falar das bases legais, né, de tratamentos, mas a gente guarda esse endereço para que depois lá na frente, se eu tiver que exercer um direito meu, né, um direito da OS em face dele, eu possa achá-lo, né? Eu posso não só identificá-lo, mas no caso do endereço eu possa notificá-lo, né? Então, eu acho que a ideia aí é a gente estar sempre fazendo esse juízo de valor, de necessidade mesmo, né? Se precisa ou não daqueles dados, tá? É bem caso a caso, tá? É tipo, assim, os exemplos que a gente vê muito, né, na prática é mais na área de saúde, que a pessoa vai procurar um atendimento médico e aí se pergunta, né, tipo, tem raça, né, de família, de gente, de parente, coisa mais distante, que não tem a necessidade, né? Ali no primeiro atendimento no balcão de um laboratório, por exemplo, você não tem necessidade de colocar, por exemplo, a raça da pessoa, porque não vai ter a ver, não é o laboratório que faz o diagnóstico, é o próprio médico, então não tem necessidade. Então, assim, é essa verificação que tem que ser feita muito caso a caso, tá? E aí a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vem, né, dentro da agenda regulatória dela, ela vem tentando elaborar manuais e com os exemplos que é bem interessante de estar acompanhando, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Não. Bom, seguindo, né, falando agora dos agentes de tratamento, a gente tem a figura do controlador e a figura do operador. É um ponto importante, antes de entrar mais especificamente na definição, é que a gente considera o aspecto institucional de cada um. Então, por exemplo, a tendência é a gente, ao invés de colocar que um empregado é operador de um determinado controlador, por ser empregado da empresa, isso é uma visão equivocada. A gente tem que colocar o operador é uma empresa subcontratada do controlador, né? Nesse caso, para efeito da LGPD. Mas vamos lá. O controlador, ele é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que é responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. A principal obrigação legal que ele vai ter, né, em relação ao procedimento, né, quando ele definir que ele é controlador e tiver implantação da LGPD na entidade, é você ter o relatório do impacto à proteção de dados pessoais, que é o RIPD, que contém toda a descrição de processos, dos processos de tratamento de dados, que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como as medidas e salvaguardas, né, de mitigação de risco. Tá? É o principal documento que o controlador sempre vai ter que ter o cuidado de elaborar e de revisar de tempo em tempo. O operador de dados é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. E essa relação entre controlador e operador, ela tem que vir ser disciplinada pelo acordo de processamento de dados entre controlador e operador, que é o DPA, o Data Processing Agreement. Tá? Aqui, falando um pouco mais do controlador, ele sempre vai existir nas operações de tratamento, mas não necessariamente o controlador vai ter acesso, vai ter contato com os dados, vamos dizer assim. Ele toma as decisões, mas ele pode não ter acesso, né? Ele vai determinar as finalidades e os meios essenciais de tratamento dos dados pessoais.
ele é responsável por avaliar e determinar as bases legais de tratamento. Ele tem responsabilidade direta por violações à LGPD, mesmo que não necessariamente ele tenha acesso aos dados. É responsável por garantir o cumprimento dos direitos dos titulares. Né? A gente pode, tem casos, né, que pode existir a co-controladoria de dados. Né? A gente tem duas empresas que estão realizando compartilhamento de dados e que tomam decisões em relação a finalidades e meios de tratamento. Então, essas duas empresas vão ser controladores e vai existir a co-controladoria. Aí, repetindo o que eu tinha colocado no começo, né, os empregados sempre atuarão em subordinação às decisões do controlador, mas não se confundem com os operadores de dados pessoais, né, sempre observando o caráter institucional. O operador é aquela pessoa que atua de acordo com os interesses e finalidades definidos pelo controlador, né, realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, ele não tem poder decisório sobre as finalidades, nem sobre as bases legais ou meios de tratamento, mas o operador ele pode sugerir meios considerados não essenciais, né, aspectos um pouco mais práticos do tratamento. Tá? Aqui a gente coloca também que ele pode vir a executar tarefas que são tecnicamente complexas, com algum nível de influência, mas sempre seguindo o comando do controlador. E o operador, ele sempre tem acesso aos dados pessoais. Tá? Na parte da responsabilização civil, o operador de dados ele pode ser responsabilizado por descumprimento da LGPD se deixar de cumprir as determinações listas do controlador ou as obrigações previstas na LGPD. Ou seja, se o operador deixa de cumprir as determinações do controlador, ele se responsabiliza de forma solidária. Tá? A figura do operador pode, inclusive, não existir nas operações de tratamento, né, em que um determinado dado, né, uma série de dados são coletados e processados no âmbito da própria empresa controladora e que não aconteça nenhum tipo de compartilhamento. Ivan, novamente, a Gabi tem pode outra falar. pergunta. Vai, Gabi. Tá bom. Gente, desculpa, eu tenho muitas dúvidas sobre esse processo. Só para ajudar a gente a fazer esse exercício de pensar no nosso cotidiano, o controlador, no nosso caso do cursinho, seria o nosso CNPJ, tipo, quem a gente é como pessoa jurídica? Isso, exatamente. A responsabilização é sobre o CNPJ, não sobre as pessoas que estão no projeto. Exatamente. Mas a pessoa física, acho que faltou falar lá atrás, a pessoa física, ela só vai ser controladora no caso, por exemplo, de um profissional autônomo que realiza atividades com finalidades econômicas e aí, por conta disso, ele precisa de realizar algum tratamento de dados. Né? Então, um médico, um advogado profissional autônomo, e aí ele pode vir a ser um controlador. Mas nos outros casos é sempre o CNPJ, né, que é considerado operador ou controlador, tá? E aí, operador seria uma pessoa física dentro da nossa equipe, por exemplo, uma pessoa responsável por dados, ou não? Não. Essa pessoa, igual eu falei lá atrás, esse é um pouquinho mesmo difícil de entender. O próprio GDF, né, o governo do Distrito Federal, ele expediu um decreto que faz a criação dessa figura. E até que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados lançasse o primeiro manual dela sobre o controlador e o operador, essa confusão era bem comum, tá? Então não se preocupa não, pode estar sempre perguntando. O que a gente tem colocado, assim, sempre que se considera realmente o caráter institucional, é o CNPJ, né? A única exceção são os casos em que a pessoa física exerce atividade econômica. Então, um médico, acho que o exemplo melhor é do médico, né? Que tem consultório próprio e tem ali, não tem um CNPJ, né, na condução dessa atividade dela, né, de consultório, atende ali e faz tudo em nome do próprio CPF, então ela vai ser ali controladora dos dados que ela está realizando o tratamento. Nos demais casos, né, é sempre o CNPJ, tá? O manual da NPD é bem claro, né, sendo bem expresso nesse sentido, tá? Tá, então no cursinho controlador e operador seria responsabilizado no CNPJ, não as pessoas que fazem parte do projeto. Tá.
Isso. No caso do cursinho, o operador muitas vezes vai ser, por exemplo, um responsável por processar, uma empresa de contabilidade que vai processar uma folha de pagamento, é, o Google que faz o armazenamento em nuvem, aí você contrata o Google para fazer para fazer o armazenamento em nuvem. Se for a Microsoft, aí vai ter o Azure da Microsoft que faz toda a parte de sistema em nuvem, e ali a Microsoft ela pode ser operador, o Google pode ser operador, a empresa de contabilidade vai ser operador, né? Tá? Então é sempre o CNPJ, tá? Vou seguir aqui um pouquinho, que eu acho que com os exemplos ajuda a entender, tá bom? Mas antes disso, a gente tem que estar sempre observando as disposições contratuais entre operador e controlador, e também entre operador e suboperador, que pode acontecer em alguns casos. Tá? No caso de solicitação do titular de dados, que é feita perante o operador, aí tem a questão da obrigatoriedade do operador informar ou não o controlador, sob pena dele ser responsável. A lei não é muito clara sobre isso, mas a prática que a gente vem observando do GDPR, que é o regulamento europeu, é de que o operador, ele, no mínimo, ele tem que comunicar ao controlador, tá? A não ser que tenha alguma previsão diferente no acordo de processamento de dados que é firmado entre controlador e operador. Eu vou pular isso aqui só para passar para os exemplos, aí depois eu volto no conteúdo do DPA. Acho que os exemplos agora vai ficar um pouco mais claro. A gente tem o primeiro exemplo, que é a contratação de empresas de contabilidade para processamento de folha de pagamento dos funcionários, né? Então, eu tenho empresa A contratando empresa B, que é empresa de contabilidade, para processar a folha de pagamento dos funcionários da empresa A. Aí, dentro ali do contrato, tem instruções claras, né, que envolve a quem pagar, data, valores, banco, né, quando, forma de armazenamento dos dados, requisitos mínimos de segurança da informação, sem entrar em detalhes práticos. Tipo, eu não vou determinar para minha empresa de contabilidade qual o software, né, qual o sistema de ERP, de fluxo interno, ou medidas de segurança vão ser adotados. Então, nesse exemplo, quem é controlador, quem é operador? Neste exemplo, o controlador é a empresa A, que no caso a gente pode colocar o cursinho, né, como exemplo, e o operador é a empresa B, que é a empresa de contabilidade. Por que que ela não é considerada controladora se ela também define, por exemplo, alguns pontos de- da forma como está realizando o tratamento de dados? É porque ela não está, né, ela não está indo além de definição, por exemplo, de qual software, de quais medidas que atenderiam. Ela está sempre observando os requisitos que a empresa A está determinando. Então, isso é também avaliado muito caso a caso, né? Em casos em que existir dúvida de quem é controlador e quem é operador, do ponto de vista de risco legal, sempre bom, né, considerar que é controlador também para se tomar todos os cuidados que se originam da lei. Tá? O exemplo 2, né, o escritório de advocacia B, que foi contratado pela empresa A para realizar a representação da empresa A em determinada reclamação trabalhista. Então, o escritório ele tem acesso a dados pessoais do reclamante, do empregado da empresa A lá que fez uma reclamação trabalhista. Então, aí eu tenho contrato e a procuração que não estabelecem qualquer instrução, né, sobre o tratamento de dados. Neste caso aqui, tanto a empresa A quanto o escritório de advocacia B vão ser controladores de dados, tá bom? Deixa eu dar uma travada aqui. Outros dois exemplos, esses dois exemplos eles estão no manual da NPD, que pode ser consultado nesse link aqui embaixo. Tá? São exemplos. O primeiro envolve a médica profissional liberal, que até já comentei, que ela armazena prontuário e todos os dados dos seus pacientes em computador próprio, no seu consultório. Então, nesse caso, a médica, que é uma pessoa natural, ela vai ser controladora dos dados. Tá? E temos o caso da médica empregada de um hospital. Então, a médica empregada pode vir até acontecer em casos de OS na área de saúde também, esse exemplo. Então, a gente tem a médica que é empregada
né, de um hospital constituído sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, e nessa condição a médica atua como principal representante do hospital junto ao serviço de armazenamento de dados de pacientes em nuvem, inclusive assinando os contratos correspondentes. O hospital, a associação civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, é o controlador nesse caso. A médica, que atua apenas sobre o poder diretivo da organização, ou seja, ela é empregada do hospital, ela não se caracteriza como agente de tratamento, tá? Porque ela é pessoa física. Então, assim, essa relação, né, do empregado com o empregador, que é um controlador, e esse empregado ele tá fazendo, né, ali, conduzindo o seu trabalho conforme todas as indicações do empregador, essa relação ela é disciplinada, né, pela CLT, né, pela consolidação das leis do trabalho, ou eventualmente alguma outra norma que disciplina, né, essa profissão, e pelas políticas internas do hospital, né, da empresa, né? Então, assim, é uma relação, é uma disciplina que vem por conta da relação trabalhista, não por conta da LGPD, tá bom? Deixa eu voltar lá na figura do... Ixi, agora tá... Eu tô indo para frente, deixa eu voltar, peraí. Isso, fiz confusão. Tá. Em relação ao acordo de processamento de dados, né? Qual que é o conteúdo recomendável, né? É o acordo que você faz entre controlador e operador. Então, né, sempre que vier acontecer um contrato em que a empresa que você está contratando ela vai ser operadora de dados, dos quais você é controlador, então você sempre está ali fazendo o DPA ou incluindo essas cláusulas no contrato ali que está sendo firmado, né? A gente tem o conteúdo recomendável vai envolver quais os dados processados, por quanto tempo, a justificativa ou finalidade do processamento, os direitos de cada um, as responsabilidades, a obrigação do operador só agir em conformidade com as instruções escritas do controlador, né? Tem cláusula de confidencialidade, né? Que aqui é muito importante de ser colocado, as medidas de segurança em cada etapa do tratamento, a necessidade de concordância do controlador para qualquer outra utilização, né, de suboperadores que eventualmente o operador possa entender necessário, a definição sobre a atuação conjunta no atendimento das solicitações de acessos e garantia dos titulares, né, dos direitos dos titulares, além, né, do relacionamento com a ANPD. Tá? A obrigação de informar o controlador sobre incidentes ou violações, a obrigação de eliminar ou devolver os dados ao final do contrato, e as medidas de resposta a incidentes, e o registro de operação de tratamento, que é o ROPA. Os exemplos eu já falei. Vamos falar um pouquinho agora do... temos alguma dúvida ou estamos tranquilos? Estamos tranquilos, podemos prosseguir. Tá. Eu vou falar um pouco da figura do encarregado de dados, que é o Data Protection Officer. É a pessoa indicada pelo controlador ou pelo operador, em alguns casos, para atuar como canal de comunicação entre controlador e os titulares de dados ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Eu vou passar aqui para frente que fica melhor, se for o caso eu volto lá no texto da lei para ficar mais claro. Tá bom? Então é isso. O encarregados ele é um canal de comunicação entre controlador, os titulares ou a autoridade nacional, uma espécie de ouvidoria, vamos dizer assim, né? Ele faz toda essa interação com os titulares de dados e com a NPD. Em alguns casos, ele na verdade, na maioria dos casos, é de indicação de publicação obrigatória e vai ser indicado pelo controlador, tá? Aí a gente tem que estar sempre publicando no site da empresa, né, de forma clara, ali com o endereço de contato, né, forma de contato e tal, e alguns prazos, inclusive, para resposta, para que fique bem claro. Ele vai receber as reclamações e as comunicações, né, e prestar orientação, não só para o titular, no caso que necessário, alguns esclarecimentos, e adoção de providências, e também o encarregado de dados ele pode expedir uma série de orientações e esclarecimentos internos. Tá?
o encarregado de dados, ele não participa, ele não toma decisão, né? Quem que toma decisão é o controlador de dados. O encarregado de dados, ele pode fazer recomendações, né? Mas aí quem toma decisão é sempre o controlador. O encarregado de dados, ele vai ser uma pessoa jurídica, né, terceirizada, e aí ele vai receber uma delegação. Nesse caso, também tem que estar indicado no site da empresa, tá, com os canais de comunicação. E é interessante colocar que na redação original do projeto de lei tinha ali uma necessidade de observação de alguns requisitos, né? Era o conhecimento jurídico regulatório e ser apto a prestar serviço especializado em proteção de dados. Aqui eu considero que seria, né, conhecimentos em TI, em tecnologia da informação. Esse dispositivo ele foi vetado, né? Entendeu-se que uma exigência na lei assim poderia ser limitador do exercício de profissão, e aí entraria ali, né, a liberdade econômica, e por conta disso ele foi vetado. Mas a gente sempre vai, né, indicar um perfil recomendado que vai envolver uma pessoa que tenha conhecimentos em TI, né, conhecimentos jurídicos, e, na minha visão, o mais importante, o conhecimento dos processos da instituição, né? E, além disso, né, sempre ser um setor que tenha recursos suficientes para atuação. Tá? Uma outra recomendação que a gente coloca aqui é sempre evitar situações de conflito de interesse, né? Um caso que ficou famoso na Europa é que o encarregado de dados ele era a mesma pessoa que fazia o controle interno, né, na parte de compliance. E ali entendeu-se que tinha conflito de interesse, porque o próprio compliance interno, né, o controle interno, ele tem acesso a dados pessoais e ele também faz tratamento. Então, poderia ter ali algum conflito de interesse entre o encarregado e o compliance, tá? Mais recentemente, a ANPD ela lançou uma consulta pública com uma minuta de resolução para agentes de tratamento de pequeno porte, tá? O caso mais importante aqui são as microempresas e empresas de pequeno porte. Eu imagino que ainda virá uma outra consulta pública sobre o caso, né, de organizações do terceiro setor, porque elas até poderiam se equiparar, né, a agentes de tratamento de pequeno porte, mas a gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes, no caso em que há parcerias com o poder público entre uma OS, o SC e o CIP também, né, e o poder público, essas entidades do terceiro setor, elas são equiparadas ao poder público. Então, a gente tem uma série de requisitos a mais, né, do ponto de vista legal, que ela tem que seguir, e acredito que por isso que agora a NPD não fez essa minuta de resolução, colocando também as entidades do terceiro setor, por envolver, né, algumas características específicas e alguns cuidados a mais ali que tem que ser tomados, tá? Então, eu vou pular essa consulta, né, para quem quiser, depois esse material vai ficar disponível. Então, ali tem um link que pode ser consultado. Ali a gente tem a simplificação, né? Essa resolução vai tratar de uma simplificação no atendimento à LGPD, tá bom? Vamos pular. Vamos falar um pouco agora sobre os direitos dos titulares de dados, tá? Está lá no artigo 17 e 18 da LGPD. E é importante todo mundo ter o conhecimento disso, porque vai envolver praticamente todos os setores da entidade controladora, né? Que a gente tem que estar sempre tendo cuidado para atender esses direitos titulares sempre que for demandado, tá? Então, o titular de dados, ele tem direito à confirmação da existência dos dados, né? Ele tem direito a ter acesso a esses dados, a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. O caso que é bem emblemático é o caso dos currículos que ficam desatualizados ao longo do tempo, né? A pessoa participa de um processo de seleção, deixa lá o currículo, e dali a 6 meses, um ano, o currículo está desatualizado, e aí a gente sempre indica para a empresa ou para a entidade eliminar esse currículo, que não vai ser utilizado para outras seleções futuras, ou, se for interesse da entidade manter o currículo para seleções futuras,
você ter uma forma de comunicação com o titular daquele currículo para que ele atualize sempre, né, os dados que estão ali, porque senão a gente pode ter a responsabilização aí, né, pela inexatidão de um currículo, que a pessoa perde uma vaga de seleção porque o currículo está desatualizado. Então, existe um risco disso gerar uma responsabilização da empresa, tá? O titular de dados ele tem direito à anonimização, a bloqueio, a eliminação de dados que são desnecessários, excessivos ou que sejam tratados em desconformidade com a lei. Então, assim, se o titular de dados identifica alguma situação, né, violadora da lei, ele pode entrar em contato e simplesmente determinar, né, o bloqueio e eliminação, mas em primeiro ponto a anonimização, tá? O titular de dados ele tem direito à portabilidade dos dados, que sempre é observado segredo comercial ou industrial. No Brasil, e acho que até no mundo também, como ainda não existe, né, uma interoperabilidade, né, uma comunicação boa entre vários bancos de dados, que são diferentes, essa portabilidade de dados, ela, na prática, ela é feita não de forma completa, né? Ela é feita, por exemplo, você faz um arquivo com todos os dados da pessoa que você tem ali, né, no seu servidor, e entrega para a pessoa ali, mas não faz essa entrega diretamente, né, com uma outra empresa que a pessoa tenha, né, solicitado ali que fosse passar os dados, porque não tem, né, essa comunicação, essa interoperabilidade entre os bancos de dados, ainda, né, mas é uma busca, é uma finalidade da lei, tá? É o titular de dados, né? Conforme eu disse lá atrás, que o consentimento não pode ser a bala de prata da LGPD, porque o consentimento ele pode ser revogado a qualquer tempo. Então, o titular de dados ele pode pedir a eliminação dos dados que são tratados com base no consentimento. A revogação do consentimento, eu já falei, o titular de dados ele também tem direito a ser informado sobre qualquer compartilhamento de dados que está sendo realizado, né? E tem um último direito aqui, que é direito à informação sobre a possibilidade de fornecer o consentimento ou não, e aí gerar o opt-out, né? Quais as consequências, e principalmente naquelas políticas de cookies que a gente vê toda vez que entra nos sites, né? A gente tem que entender que, em alguns casos, se eu não der o meu consentimento ali para a política de privacidade da empresa ali, do site que eu estou entrando, pode ser que eu não venha fazer negócio com ela. Mas em alguns casos em que possa acontecer monopólios ou o próprio poder público e tal, o não fornecimento de consentimento, a gente tem que ter cuidado com as consequências para não impedir a pessoa de estar também tendo acesso a outros direitos que ela tem por conta dessa restrição, tá bom? Bom, aqui uma parte também muito importante em relação às bases legais para o tratamento de dados, tá? O primeiro é o consentimento, já foi falado lá atrás, é a única advertência que eu coloco aqui, que o consentimento ele tem que ser sempre expresso e de forma mais transparente possível. Eu não posso utilizar de subterfúgios para obter um consentimento, sem a pessoa saber realmente qual a finalidade do tratamento de dados, tá? A segunda base legal para o tratamento, aí já não é necessário consentimento, a partir da base legal 2 aqui até a última, não é necessário consentimento, tá? A gente está sempre utilizando uma base legal da própria LGPD, tá? Então, assim, a empresa pode realizar o tratamento de dados, no caso, a entidade ela pode realizar para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, né, pelo controlador. Vamos pensar no exemplo aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, acho que não sei se vai se adequar tanto, mas uma concessionária de veículos que venha a ser obrigada a informar ao Detran que tal pessoa está comprando tal carro, esse tipo de coisa. É tudo se tiver previsto, né, na lei essa obrigação, tá? Acho que existem notificações na área de saúde que são notificações de cunho obrigatório. Então, por exemplo, doenças mais graves ou doenças pandêmicas pode entrar nessa base legal aqui, tá? Ok.
que existe a notificação obrigatória do controlador, por exemplo, para o Ministério da Saúde. Então, eu estou fazendo um compartilhamento, estou fazendo um tratamento de dados com essa base legal. A terceira base legal é a utilização de dados pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei, regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Tá? Um exemplo que eu dou eu tenho uma agência reguladora ou uma entidade pública que faz a gestão do uso de recursos hídricos. E aí as pessoas que vão captar água, elas precisam da outorga dos recursos hídricos. Elas vão perante ali, né, a gestora e entregam ali os dados para obter a outorga. E aí, obviamente, a administração pública que faz a outorga do recurso hídrico, ela está utilizando ali aqueles dados com base, né, nessa base legal, tá? Existe e também a base legal, né, que envolve a realização de estudos por órgão de pesquisa, sempre garantido aqui, dentro da possibilidade, a anonimização dos dados, tá? A gente consegue, de alguma forma, né, estabelecer planilhas em que você coloca um número, né, para tal dado, e aí na planilha seguinte você utiliza só o número ali sem identificar a pessoa. Então, é esse o caminho da anonimização, principalmente, né, quando órgãos de pesquisa vão realizar ali seus estudos, tá? A quinta base legal é sempre quando for necessário, para os dados forem necessários para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, do qual seja parte o titular, a pedido do titular de dados. Então, o sujeito, vamos colocar aqui, o aluno, ele busca o cursinho para começar a fazer aulas, né? Então, ali, você vai fazer a identificação dele, vai pegar dados de CPF, né, que são dados de identificação junto à autoridade brasileira e que também tem até a autoridade financeira, que é o CPF e tal. Então você pega ali aqueles dados e ele vai firmar um contrato ali de prestação de serviço com o cursinho, né? O cursinho vai ofertar os serviços de aulas e então você está utilizando essa base legal aqui para o tratamento dos dados, né, nesse caso, tá? Esse é um dos exemplos. Outra base legal é o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Aqui a gente tem que ser sempre muito cuidadoso para ter sempre bom senso, né? E ser razoável, né? O princípio da razoabilidade e proporcionalidade, né? Então, eu tenho ali, né, vamos dizer que uma pessoa venha a ter algum relacionamento comercial com a entidade, dê ali o consentimento e, posteriormente, ela retira o consentimento, mas eu preciso guardar alguns dados dessa pessoa para que lá na frente eu possa me resguardar em relação a exercício de direitos da empresa, direitos meus, né, que eu estou usando aqui, eu sendo a empresa. Então eu tenho, né, essa base legal para manter aqueles dados na minha base de dados. O único cuidado é realmente ver qual o prazo máximo que a gente pode manter esses dados. Normalmente, prazo de prescrição de algumas ações judiciais, aí então, é, depois de eliminar. Acho que um exemplo aqui, ali ele vai ter uma base contratual, mas assim, eu acho que para, por exemplo, funcionaria bem, né? Eu assino um contrato, por exemplo, um cliente assina um contrato comigo e eu sou advogado dele. Então, meu escritório de advocacia vai ser controlador desses dados. E depois, lá na frente, o cliente resolve trocar de advogado, ele rescinde o contrato comigo, e aí, teoricamente, né, no que diz a lei, eu teria que eliminar, né, esses dados dele. Só que como eu posso vir a sofrer desse cliente um processo por conta de alguma condução de processo que ele entendeu que não era a mais correta e tal, e eu possa ter causado um prejuízo no âmbito do, da minha atividade, né, de advogado dessa pessoa, eu guardo então os dados comigo para lá na frente eu ter como exercer o meu direito, né, de defesa, né? Nesse caso aqui a gente utiliza essa base, tá?
A gente tem a sétima base, que é a proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiros. Também sempre tendo cuidado aqui, porque a gente sempre vai observar a proporcionalidade, né? Eu posso, por exemplo, numa situação de uma pessoa passando mal, na rua, eu ter que levá-lo a um hospital, e aí ele não vai fornecer o consentimento porque ele está desmaiado, mas o hospital vai tratar os dados dele, vai fazer o prontuário dele, vai dar entrada ali, e então está utilizando, essa base legal. Aqui também a tutela da saúde, aqui a gente coloca sempre para profissionais, serviços de saúde e autoridade sanitária, né? Sempre observando, né, a proporcionalidade entre a finalidade do tratamento, para não fugir, né, do que seria realmente necessário. A gente tem um interesse legítimo como um interesse legítimo do controlador ou de terceiros como uma base legal. Aqui tem dispositivos específicos na lei, a gente vai sempre realizar também que é agora me fugiu a palavra, mas é a verificação também de proporcionalidade sobre quais os interesses legítimos realmente justificam, né, eu estar realizando o tratamento de dados, tá? E por último, eu tenho a proteção do crédito, né, Serasa, SPC, esse tipo de coisa, que também justifica é uma base legal para o tratamento de dados. Em relação a dados pessoais sensíveis, que eu falei lá atrás, que é, né, uma categoria diferente de dados pessoais que requer um cuidado maior. Se mantém-se agora eu vi que está repetido aqui, popular. Então, se mantém a maior parte das bases legais no caso de tratamento de dados pessoais sensíveis, mas se retira os dois que estão em laranja, né? Eu não posso, não, nesse caso, não, no caso de execução de contratos, eu não posso utilizar essa base legal para dados pessoais sensíveis, eu vou ter que obter o consentimento. O mesmo caso para proteção do crédito, tá? Aí eu teria que, no mínimo, tentar obter o consentimento, se envolver dados pessoais sensíveis. Então, aí vem, né? Vou passar rapidamente. O consentimento, que é o principal para dados pessoais sensíveis, é o principal realmente, a gente não vai fugir, dessa base legal. A segunda base legal é o cumprimento de obrigação legal, a utilização pela administração pública para, né, a execução de políticas públicas, os estudos por órgão de pesquisa, o exercício regular de direito, proteção à vida ou incolumidade física do titular, tutela da saúde e garantia de prevenção à fraude e à segurança do titular, os processos de identificação e autenticação de cadastros em sistemas eletrônicos. Por que que tem essa oitava base legal aqui, né? Por conta dos dados biométricos, né? Então, assim, eu tenho como uma base legal a possibilidade de eu obter dados biométricos que garantam um processo seguro de identificação e autenticação em cadastro de sistemas eletrônicos, tá bom? Ficou alguma dúvida em relação às bases legais? Por enquanto, nenhuma dúvida. Pode ir continuando. Tá. Aqui puxando um pouco, né, sobre as organizações sociais, né, do terceiro setor, tá? Eu fiz aqui um slide que busca mais, né, em relação às OS que têm relacionamento com o poder público, né? Nesse caso, a própria lei, né, que a LGPD, ela tem um artigo específico que trata das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, do poder público. E aí faz a remissão à lei de acesso à informação. E a lei de acesso à informação, lá no artigo 2º, né, diz que se aplicam as disposições da lei, inclusive às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, ou seja, tudo que envolva a parceria, né, das entidades do terceiro setor com o poder público vai acabar por equipará-los ao poder público para efeito da LGPD. Então, aí eu vejo, né, alguns pontos, né? A gente tem que ter um cuidado do tratamento ser realizado sempre visando o atendimento da finalidade pública, né? Eu tenho convênios para capacitação de
de população de baixa renda em determinadas cidades do interior. Isso, há algum tempo atrás, o MEC fazia muito, né, essas parcerias. Então, eu vou estar sempre buscando, né, o tratamento visando o atendimento da finalidade pública. Eu não posso fugir disso, sempre observando o interesse público. Então, a gente tem sempre essas limitações à própria finalidade. Eu não posso pegar um dado que eu coletei no âmbito, né, uma política pública e utilizá-lo de forma econômica, né? Então, eu tenho aqui, a gente pode parecer que está sendo repetitivo, mas a responsabilidade vai ser maior, porque eu estou violando não só o interesse público, mas a própria LGPD, né? E a gente tem a importância também de se observar as atribuições legais da entidade, né? E no caso das OS, que vão estar ali colocadas no instrumento de parceria, tá? Que fugir, sempre ter o cuidado para que a OS não venha a ser responsabilizada. O segundo ponto, né, mais do que a própria LGPD, a gente tem a necessidade de maior transparência em relação ao tratamento, de constar no site, de forma mais clara a própria política de privacidade, por conta, né, de você estar ali realizando tratamento de dados no âmbito de um contrato que advém do poder público. Tá? A necessidade de indicação de encarregado de dados. Naquela resolução, minuta de resolução que eu falei que estava em consulta pública, por que que não daria para fazer em conjunto ali, né, e colocar as OS como equiparadas a pequenas empresas, a empresas de pequeno porte? Porque no caso em que as OS têm parceria com o poder público, elas são obrigadas a indicar a realização, a fazer a indicação do encarregado de dados. Aquela minuta de resolução trata de uma simplificação, inclusive desobrigando, né, as pequenas empresas a indicar o encarregado de dados, tá? Um ponto que é muito relevante, que eu acho que tem que ter muito cuidado, né? Conflitos entre a LGPD e a Lei de Acesso à Informação. Se eu estou sendo um braço do poder público, realizando ali uma política pública decorrente de um convênio, de um acordo, de um termo de parceria, né? O que eu estou fazendo se submete aos princípios da publicidade, né? O princípio da publicidade, né? É um regime de direito público mais do que de direito privado. Então, eu vou sempre estar observando a publicidade, que vai vir na lei de acesso à informação, uma obrigação que eu tenho que cumprir, e tendo que fazer esse cotejo com a LGPD para ver se realmente, né, eu vou sempre fazer um juízo aí de como atender as duas leis, tá? Eu ouvi que deve ter dúvida aí. Não, não tem dúvida não. É Ah, só mandei um forms para eles preencherem. ah, tá, beleza. Eu escutei o barulhinho. Então, em relação aos bancos de dados, né, os bancos de dados das OS eles deverão ser mantidos e sempre quando possível. Aqui a gente vai verificar também, tendo bom senso, né, em relação a características das OS, que tudo que for muito caro, que exigir um investimento, a OS a gente tem que simplificar para as OS conseguirem atender, né? Mas, assim, sempre que possível, manter os bancos de dados em formato que a gente fala de interoperável e estruturado para uso compartilhado, porque isso pode vir a ser demandado, né, pelo conveniente, pelo poder público, que está fazendo ali a destinação de receitas, então é até uma obrigação para você prestar contas ali do seu convênio, tá? Manter o acesso e informação sempre constante à NPD, isso é importante, tá? Para a própria segurança, né, das OS. E aqui a gente vai ter que ter um cuidado, né, em relação à implementação à LGPD, é que isso vai vir a ser um requisito de habilitação, né? Toda vez que uma OS quiser participar dos chamamentos públicos, ela vai ali ter a obrigação de demonstrar que está adequada à LGPD e vai ter que ter o cuidado, né, de olhar nas cláusulas do termo de parceria, né, para elas estarem bem delineadas para definir quem é controlador e quem é operador. Tá? Falando um pouco das OS, eu vou falar da implementação daqui a pouco, mas assim, falando um pouco das OS que não tenham, né, algum tipo de parceria ou própria subvenção com o poder público, né?
Nesse caso, elas vão se equiparar, né, aos demais casos de empresas que são controladoras, e aí a LGPD não vai ter, né, não vai ter especificidades próprias só para o OS. Então, vai entrar, né, na regra geral, e acredito eu, sempre na lógica de que, como não são organizações voltadas a lucro, a gente vai ter que sempre buscar um bom senso e estar acompanhando junto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que as exigências que venham a ser colocadas pela LPD não venham a inviabilizar a atividade das OS, tá? Em relação aqui eu vou colocar um macro roteiro, né, de implementação, tá? Eu deixo esse material disponível para que o pessoal, né, entenda o caminho a ser seguido. Isso não necessariamente vai demandar uma consultoria externa. A consultoria externa ela vai visar dar uma segurança, né, jurídica maior, mas no caso, né, de entidades menores, isso não, até pelo custo, não se justificaria. Então fica aqui o macro roteiro de implementação, né? O primeiro passo, né, eu acho que até quem está participando aqui já está participando dessa fase de conscientização, né? O comando diretivo da organização está ciente, né? Tem que entender a LGPD, tem que conhecer dela. Então, aí você faz o alinhamento de expectativas e a conscientização interna, a apresentação inicial da LGPD para o alto nível, né, de gestão, e aí a gente passa para o ponto 2, os primeiros passos, a definição de uma equipe interna, né, que eu gosto de chamar de comitê de privacidade, a escolha do encarregado, né, o encarregado ele pode ser colocado depois da implementação, mas é interessante ele participar porque ele vai entender todo o processo. As palestras e workshops que são feitos aqui internamente, aqui eu falo que é capacitação mesmo para os funcionários, né, para os empregados ou parceiros, né, tudo mais. Aqui a fase de identificação, a gente faz um mapeamento, inventário de dados pessoais, a categorização, levantamento das formas e de bases legais e, eventualmente, legislação específica do nicho de atuação da organização. O ponto 4, né, a fase de análise, que a gente vai montar um mapa de riscos, né, vai fazer uma verificação de sistemas internos, que aqui pode envolver a tecnologia da informação, o gap analysis, que é a identificação de falhas ou lacunas, não só no sistema de TI, mas no fluxo de processo, análise de contratos e políticas internas, né, a gente vai verificar se demanda uma adequação, com cláusulas específicas, e temos a fase 5, que aqui já é tomada de decisão, que é o planejamento das medidas daí para frente. Eu parto da produção do relatório de impacto da proteção de dados pessoais, que vai dar uma noção, né, um mapeamento geral. Eu faço a apresentação do mapeamento de risco, a listagem de todas as ações corretivas necessárias e um cronograma de implementação. Aí vem a implementação com a elaboração de aditivos, a construção da política de privacidade e de uso de dados, a adequação do sistema interno, né, a limitação de coleta, de acesso, repasse de dados pessoais, né, níveis de segurança, senhas, esse tipo de coisa, e a formulação, né, a implementação do acordo de processamento de dados, que eventualmente, né, se vier a ter uma relação com algum operador, né, um contrato com algum operador, você tem que adequar a cláusula ali, tá? E a última fase, que eu vou colocar aqui, é uma fase eterna, que é o gerenciamento, e agora eu vi que tem um erro ali, vocês ignorem. O gerenciamento e o monitoramento, e a gente vai ter a preparação do encarregado, né, e se não tiver escolhido, ele vai ser escolhido, os treinamentos internos agora já, né, treinamento interno já com todas as políticas de internas, já código de conduta interna já definidos, né, estabelecimento de boas práticas e governança, isso só vai vir com treinamento, né. A gente vai trabalhar toda a gestão de acesso e senhas, né, modificação e exclusão de dados pessoais, inclusive pelos próprios titulares. A gente trabalha uma tabela de temporalidade dos dados, né, e revisão das políticas, aqui já numa fase de monitoramento, né. E a política de gestão de incidentes, né, a LGPD tem ali, né, uma série
de situações de incidentes que exigem a notificação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do titular de dados, tá? Em relação assim, a pontos que eu vejo como mais importantes em relação às OS, né? Eu acho que para se adequar, né, de forma mais rápida, né, que obtenha resultados, o primeiro ponto, né, mesmo que eu não vá seguir o roteiro todo, eu vou fazer mais simplificado, os cuidados que a gente tem que ter, né? A política de privacidade, né, indicando as atividades de coleta de forma clara e transparente, permitindo ao visitante, no caso de ser um site, né, de trabalhar via site, que permita ao visitante não aceitar a coleta, né, de determinados dados pessoais que não sejam essenciais para o funcionamento, né, do site, e também, né, você respeitar os direitos do titular de dados, bem como o Marco Civil da internet, né, que tem também alguns requisitos específicos. A política, a gente trabalha, né, políticas de restrição de acesso aos dados pessoais. Aqui vamos colocar que são políticas, né, internas e externas, né? Eventualmente, o aluno que precisa estar acessando sistema, eu tenho que colocar ele com o menor privilégio, né, de senha possível, que ele só vai ter acesso a partir dele. O banco de dados, né, o sistema ele tem que ter essa segurança de dividir o ambiente interno do externo, né, o ambiente de TI interno do externo, para que ele não aproveite ali de falhas no sistema para acessar todo o banco de dados, né? E internamente, né, a gente sempre colocar o que realmente a pessoa precisa saber, o que o funcionário precisa saber. Então, se eu tenho dentro de uma empresa, dentro da OS, dentro da entidade, uma série de pastas que são de acesso amplo, né, de todo funcionário, o cara da TI acessar todos os bancos de dados de pagamento. Isso não pode acontecer, então isso tem que estar bem dividido, tá? Um outro ponto, né, em relação às finalidades, sempre serem informadas aos titulares e serem respeitadas. A especificidade de cada área, né, a gente pode vir a acontecer que a OS venha a tratar dados sensíveis e dados de crianças e adolescentes. Os dados de crianças e adolescentes, eles são sempre submetidos a consentimento, né? As outras bases legais eles não se aplicam ou se aplicariam com muita restrição que é melhor nem correr o risco de não obter o consentimento. Mas o menos arriscado é sempre obter o consentimento nesses casos. O Privacy by Default e o Privacy by Design, que eu já falei lá atrás, né? Principalmente no Privacy by Default a gente tem a segurança da informação, né? E em relação ao Privacy by Design, se eu vou ofertar serviços, eu tenho sempre planejar de forma que se observe a privacidade. O acordo de processamento de dados, né? As cláusulas contratuais serem claras. E aqui assim, em termos até para encerramento, né? A gente tem que colocar que a LGPD completou um ano da sua vigência, né? Então a gente já tem, apesar da parte de sanções não está só vigente há 2 meses e a ANPD ainda não ter começado a realmente aplicar dentro do planejamento da ANPD, ela vai trabalhar sempre com a ideia de dar as chances, a não ser que seja muito grave, né, de dar as chances dos controladores se adequarem, né, e demonstrarem que estão se adequando, que tem um planejamento ali de adequação à LGPD. Então, até hoje a ANPD não aplicou, ela mesma não aplicou nenhuma sanção decorrente da LGPD. Mas a gente tem vários casos, por exemplo, de PROCON aplicando a LGPD desde a vigência lá no começo, porque o PROCON aplica as suas penalidades com base no Código de Defesa do Consumidor, né? Falando de números, né, a gente já tem mais de 1.000 decisões judiciais tomadas com fundamento na LGPD, e isso permite que a gente faça um perfil do que está acontecendo, né? Dessas decisões, 70% são decorrentes de vazamentos ou de invasões. Ou seja, não é necessariamente de, de falha na observância da LGPD. É muito mais de problemas de capacitação interna, né? Ou um problema de um sistema que não está totalmente adequado, ou um empregado que não sabe muito bem
né, como mexer no sistema e que vai gerando ali determinadas falhas que permitam, né, os vazamentos e as invasões, né. A gente tem um cenário ainda de que 50% das empresas não estão adequadas ou ainda estão em processo de adequação, né. Empresas aqui eu vou considerar entidades de forma geral. Mas é bem claro que empresas, né, que realizam atividade econômica são as que estão mais na frente, né, por conta dos riscos financeiros que existem de você não estar se adequando, tá? E aí a gente conclui, né, desses números a gente sempre vai concluir, né, que algumas medidas simples de treinamentos internos, de elaboração de manuais, de adequação mínima, né, do ambiente digital já evitaria você estar sendo penalizado pelo judiciário, porque apesar da sanção não estar vigente, a sanção administrativa da LGPD não está vigente, o judiciário ele já vem aplicando a responsabilização civil, né, baseada, né, na parte de responsabilidade civil mesmo há mais tempo, né? A gente teve caso de construtora que foi sancionada, né, a título de indenização por dano moral, por ter compartilhado toda a base de dados para uma outra corretora. Foi uma construtora que compartilhou com uma corretora todos os dados e ali foi realizada uma campanha de marketing agressiva e isso foi objeto de, inclusive, de indenização de dano moral. Tá? Aí outra medida, né, para adequação a uma adequação inicial que pelo menos, né, evite esses riscos, né? A gente tem a uniformidade de conhecimento, né, dentro da empresa que tem que ser buscada, né, a todo custo. Então, esse cuidado, né, não adianta eu ter todo o pessoal da alta gestão já conhecendo a lei, se o atendente lá na ponta pega um RG de um cliente, né, de um aluno, e para alguma autorização, né, administrativa interna, encaminha aquele RG via WhatsApp. Então, assim, é utilizar canal oficial de comunicação, né, que tem a segurança que tem que aplicar, né. O WhatsApp é um problema para LGPD, principalmente que o WhatsApp é utilizado como um canal, né, de comunicação interna e isso tem que estar regulamentado internamente, tá? Então, assim, a gente tem, né, atualmente uma proliferação de golpes e vazamentos. Acho que quase todo mundo já deve ter recebido o famoso WhatsApp: oi, mudei meu número, anota meu novo número. Aí passa um tempo: estou com tal situação, preciso de dinheiro. Tá? Isso é engenharia social na veia para poder, né, tentar aplicar golpes. E aqui, só para finalizar, né, agora mesmo aqui, a gente tem, né, esses e-mails aqui são exemplos de e-mails, né, que são muito utilizados, que é a prática de phishing, né, são muito utilizados para a tentativa de expor alguma falha interna, né, da pessoa clicar ali no link de forma equivocada e abrir, né, o sistema interno, a rede interna da entidade para uma invasão, tá? Voltando lá atrás, dentro daquele número ali, né, de decisões que foram tomadas por conta de invasões que aconteceram. Então, assim, são e-mails que são falsos e que se a gente tiver, né, uma capacitação interna constante, as pessoas dificilmente vão cair nesse golpe, né, de clicar. Se a gente colocar o mouse em cima, nesse caso aqui não vai dar porque são fotos, mas se a gente passa o mouse em cima dos links, por exemplo, aqui, a gente vai ver que apesar disso aqui estar escrito aqui, o link na verdade é outro. Então fica fácil de ver que o e-mail é falso. Algumas características, né, que a gente pode observar que mostram que o e-mail é falso, né? E eles utilizam, né, de todo tipo de engenharia social, né? Aqui tem atendimento, né, fazenda, aqui prefeitura, ou seja, a gente tem que ser muito humilde para entender que todo mundo pode cair num golpe se não tiver bem capacitado. Aqui já são de áreas de áreas privadas mesmo, de empresas mesmo, aqui utilizando, né, a própria imagem do Mercado Pago, e aí, mas a gente vê que o e-mail aqui no final está errado, não bate, assim, a gente passa o mouse em cima do botão, também está errado, é fácil de verificar.
tá? Aqui eu coloco isso como é importante a gente ter a nossa equipe bem treinada para poder não cair nessa situação, porque o principal mecanismo hoje de exposição de vulnerabilidades de qualquer entidade, né, de qualquer sistema, é a pessoa que cai numa engenharia social, tá? Se ela está bem treinada, ela não vai cair. Se ela está bem, né, de tempos em tempos, você chama atenção que ela tem que continuar, né, sendo cuidadosa. Aí eu repito, né, aqui a necessidade de uniformidade de controle dos canais de comunicação interna e externa, né, o caso do WhatsApp, as regras claras sobre o que pode circular nesses canais, né, de preferência, se for o WhatsApp simples, sem ser o WhatsApp Business, eu não recomendo que circule quase nada. Aí a gente vê as regras sobre os equipamentos físicos, para que a gente possa ter o controle disso, o envolvimento da área negocial e a adequação mínima do ambiente digital, acessos e regras. É isso por hoje. Bom, primeiramente, muito obrigado, Ivan, pela aula. E ajudou muito em vários esclarecimentos para os cursinhos, todos que estão aqui. Gente,